Nós estamos chegando hoje na última ministração da nossa série, Conversão de Dentro para Fora. Então, o que você vai ouvir hoje, e eu tenho o privilégio de poder ser pastor, porque eu tenho visto como Deus pode abençoar pessoas através da vida de alguém que diz sim ao ministério. Então, o que eu quero trazer para você hoje, na verdade, é uma palavra pastoral. Você que talvez está vindo de outra igreja, ou você está vindo a primeira vez, não se preocupe, é uma palavra que vai abençoar a tua vida também. Mas para você que é da Logos, é uma palavra de alinhamento, uma palavra de reorganização, é uma palavra para entendermos que a conversão, quando ela acontece, ela não nos leva apenas para vivermos dentro da igreja, pulando, gritando, dançando, porque existem outros tipos de ambientes que a gente também vive, e a gente precisa manifestar o Evangelho. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje eu vou falar sobre um reino. Repete comigo então, um reino, para você gravar, um reino, uma igreja e uma nação. Eu tenho uma ilustração que tocou meu coração de alguns anos atrás, e eu sempre lembro disso, que foi com meu filho Daniel. Nós estávamos fazendo um evento, organizando algo, e nós pegamos um lugar que a gente estava organizando esse evento, mas era um lugar novo, não era um lugar de todos os dias. E o meu filho estava viajando, estava no Amazonas com a mãe. Daqui a pouco eu vou buscá-los no aeroporto. E à noite estava começando o louvor, ia começar as ministrações. E eu levo eles para esse lugar. Só que esse lugar não era o nosso lugar de costume, nós não estávamos ali constantemente. Quando ele chegou no lugar, ele falou assim: pai, esse lugar é nosso também, não é? Eu falei: não, filho, isso aqui é uma igreja de um outro pastor. Mas pai, esse lugar é nosso, eu tenho certeza. Ele era bem novinho. Eu falei: filho, você tem certeza, mas eu sou teu pai, tipo assim, eu sou adulto, eu sei mais do que você, esse lugar não é nosso. Pai, você comprou esse lugar. Eu falei: por que você está falando isso? Porque esse lugar é nosso. E eu não quis, imagina, eu vou me trocar com um menino de, na época, 6 anos de idade, ficar brigando com meu filho, tentar provar para ele que o lugar não era nosso. Não precisava disso. Mas eu deixei ele sair, e eu te confesso diante de Deus que aquele negócio ficou na minha cabeça. Por que ele está falando que esse lugar é nosso? A minha cabeça é: será que ele está dizendo que isso aqui vai ser nosso? A gente vai comprar esse lugar? Na verdade, não. Eu entendi o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração depois. E o Espírito Santo falou: ele não está falando do lugar, do ponto geográfico. Ele está falando da atmosfera. A atmosfera que vocês têm onde vocês estão é a mesma que está fluindo nesse lugar. O que ele estava querendo dizer? Que nós estávamos carregando em nós uma cultura, e onde a gente ia, essa cultura ia junto. Ele não sabia explicar, como uma criança de 6 anos de idade, o que estava acontecendo, mas ele conseguia perceber, ele conseguia sentir o ambiente. Quando nós falamos de conversão, e essa conversão que vem de dentro para fora, é um trabalho profundo e poderoso que o Espírito Santo faz, através de uma mensagem que alcança as nossas vidas. E a obra da salvação que gera conversão genuína, e o que é a conversão? É uma mudança de direção. A palavra usada para essa conversão é mudança de mente, e no original é metanoia, em Hebreus capítulo 12. Quando nós mudamos essa direção, nós nos convertemos, nós mudamos o foco, nós mudamos a maneira para onde íamos, ou como nós éramos, e nós passamos a experimentar uma nova realidade em nós, que nos leva a fazer coisas diferentes que a gente nunca fez. E à medida que a gente anda nesse caminho da conversão, nós vamos sendo não apenas renovados, mas nós vamos sendo instruídos no Espírito Santo do que fazer, o que falar, como tocar pessoas, como fazer negócios com pessoas, como pensar acerca das pessoas, como ver o mundo ao nosso redor e como a gente pode se aplicar para cumprir um propósito e um chamado. Então nós não estamos falando de uma conversão que gera pessoas que vêm e sentam num banco de igreja. Nós estamos falando de uma conversão que nos transforma de homens e mulheres comuns para discípulos de Jesus. Então toda a obra da cruz não é para nos tornar semelhantes a um homem, não é para nos tornar semelhantes a dogmas, a estruturas, a leis.
Toda obra da cruz, da salvação, é para nos tornar semelhantes a Jesus, na nossa missão e na nossa identidade. Então, tudo que a gente tem que fazer é buscar nas Escrituras o que o Espírito Santo deseja revelar para nós. Na verdade, a verdadeira conversão, ela não muda apenas a mente, mas ela muda o comportamento do homem. A maneira como você se comporta é diferente de como você se comportava. Isso é, se isso não está acontecendo, você precisa cada vez mais descer e pedir para que o Espírito Santo converta você ainda mais à imagem, à semelhança de um discípulo de Jesus. Então, se nós vamos falar sobre um reino, sobre uma igreja e sobre uma cultura, eu gostaria que você abrisse o seu coração e seus ouvidos espirituais para entender comigo que nós, como igreja, nós não queremos ser pessoas que se sentam, recebem algo, mas não têm esse pensamento crítico que nos faz questionar algumas coisas acerca de nós mesmos, acerca do que está vindo para nós. Nós não queremos uma fé cega, nós queremos uma fé inteligente, que se move, que anda e que faz coisas entendendo princípios. Então nós não queremos trabalhar com leis, com ordens que muitas vezes podem gerar desordem. Nós queremos trabalhar com o princípio, porque se a igreja ela é regida pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo vai colocar em nossos corações e vai nos conduzir à luz das Escrituras como nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Como nós devemos ser e o que nós devemos fazer. Não quero de maneira alguma que você entenda que o objetivo da Logos como comunidade, como igreja, é trazer uma palavra que alimente o seu ego. Não, de maneira alguma. Nós queremos dinamizar o que você tem de bom para que você seja cada vez mais semelhante a Jesus. Mas nós não queremos diminuir ou limitar o Evangelho ao nível de que nós vimos aqui para receber coisas materiais. Coisas materiais você já tem, e o que você não tem, Deus há de te presentear. O que nós queremos, na verdade, é buscar as coisas espirituais, que são as coisas mais importantes. O que nós queremos, na verdade, é uma palavra que nos confronte, sim, porque onde não há confronto, não há mudança de vida. Seria inútil para mim, inútil para você, estar sentado aí, eu de pé aqui, liberando para você uma palavra que apenas massageasse e confirmasse que você está certo. Toda palavra que vem da boca de Deus, ela sim nos edifica, mas ela sempre traz os nossos olhos para dizer, não se desvie, se está desviado, volte ao caminho, se está em pecado, se arrependa. Então essa palavra que gera despertamento, é o que nós entendemos que é o nosso chamado. Nós não queremos sustentar crentes em bancos, mas nós queremos dinamizar pelo poder do Espírito Santo, com ferramentas, com dons e com a instrução, crentes que irão se levantar para revolucionar a sua geração e a sua época em que vivem, para que a gente seja nos nossos dias o que Jesus foi nos dias dele. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é um convite para que você cresça, é um convite para que de repente você saia da margem, ou saia da mediocridade do que a gente chama de mundo gospel, porque o cristianismo é profundo. O cristianismo tem a ver com responsabilidade e decisão e não sentimentos. Eu posso me arrepiar, eu posso sentir, ouvir uma voz, mas o cristianismo, quando eu não ouço nada, quando eu não sinto nada, continua sendo cristianismo. Então tem a ver com decisão e tem a ver com posicionamento. E quantos cristãos estão afundando numa vida de promiscuidade, numa vida de libertinagem, numa vida de fraqueza, numa vida de morte, porque eles simplesmente não querem passar essa linha, eles querem ser pessoas qualquer, eles querem ser semelhantes ao mundo, eles querem ouvir o que o mundo fala e simplesmente viver naquilo. Eu quero dizer para você, nós queremos ministrar uma mensagem, onde você vai ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e essa voz, essa palavra, vai te levar a níveis mais altos, porque Deus tem coisas maiores para cada um de nós. Nós cremos que se Ele tem um plano para nós, Ele deseja revelar esse plano, então nós queremos mergulhar nisso. Mas eu quero trazer então esses 3 pontos para que a gente compreenda. Primeiro, um reino.
Se você quiser abrir comigo ou anotar, está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Vamos dizer de novo, o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é comida e o reino de Deus não é bebida. O que é que a gente entende daí? Que o reino de Deus não tem a ver com coisas materiais. Não é o que eu toco, não é o que eu compro, não é o que eu como. Ele está falando acerca de uma cultura, de uma atmosfera gloriosa, de uma atmosfera espiritual, que os olhos naturais não conseguem ver, mas os olhos espirituais conseguem perceber. O segundo texto que a gente vai ler está em Mateus capítulo 13, versículo 11. Mateus capítulo 13, versículo 11. Diz assim a palavra: ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ele estava falando daqueles que simplesmente seguiam a Jesus. E aqueles que seguiam a Jesus, o fato de serem seguidores não os tornava participantes da revelação do reino. Não basta seguir, eu tenho que assumir um compromisso com esse reino que eu digo que eu faço parte. Não basta ouvir a música certa, não basta ler a passagem ou pegar aquelas caixinhas de promessa com a palavra certa, não basta vestir a roupa certa, eu preciso assumir um compromisso com esse reino. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: para vocês é dado o privilégio de receber a revelação acerca do que é o reino de Deus. Então nós começamos entendendo que o reino é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Não é coisa material, não é coisa que você pode tocar. Uma vez os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, onde está o reino que o Senhor fala tanto? Porque Jesus falava do reino de Deus o tempo todo. Onde está o reino que o Senhor tanto fala? O reino está lá ou está acolá? E Jesus disse: o reino não está nem acolá, o reino também não está lá. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de vocês. Então ele está nos trazendo a dimensão de que por mais que esse reino seja imenso e muito grande, imensurável, ele plantou esse reino dentro de nós. Porque é uma cultura, é uma atmosfera celestial que passa a consumir, a preencher você. O que é o reino de Deus, se a gente pudesse definir de uma maneira mais prática e mais simples? O reino de Deus é a própria cultura de Deus, são os atributos e os princípios que ele carrega com ele. Isso é a identidade de Deus, o legado de Deus, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se comunica, é ele. E ele diz: esse reino está dentro de vocês. E o que é esse reino? Esse reino é o lugar onde ele tem poder absoluto, ele está reinando, porque nada que tem dentro da esfera do seu reino é governado por demônios ou é governado por homens. No reino de Deus, tudo é governado por ele. No reino de Deus, tudo é conduzido por ele, tudo é ministrado por ele, ele é o centro de tudo. E o que a gente mais quer quando a gente ora, que é a oração que ele ensinou a Jesus, ele disse, Jesus ensinando aos discípulos agora, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Então o clamor da igreja é para que o reino venha. E o que é o reino? O governo de Deus. É quando ele assume o governo sobre a sua casa, o governo sobre a sua vida, o governo sobre os seus negócios, o governo sobre os seus sonhos, o governo sobre os seus planos, o governo sobre o seu casamento, o governo sobre aquilo que você está fazendo hoje. A oração que Jesus ensinou aos discípulos é: clame o reino, deixe o reino vir. Mas olha que coisa tremenda, porque se o reino não é algo prático, e aí é onde a gente cai, queridos,
Todos nós queremos alguém para nos controlar. Todos nós queremos pessoas que nos digam, faça ou não faça, pode ou não pode. O reino não é um conjunto de regras, mas o reino é a revelação do caráter e dos princípios de Deus. Quando o reino está em nós, nós entendemos como agradá-lo, nós entendemos, se eu fizer isso, eu estarei declarando amor ao Senhor, mas se eu fizer isso, eu estarei rejeitando ao próprio Deus. O que é que Ele está querendo de nós não é o controle, mas é o governo. Porque o controle é colocar uma coleira em você e puxar você e mandar você fazer o que eu quero que você faça. Mas o governo é quando eu te ensino e você entende pela honra que você deve se submeter àquilo porque aquilo é bom para você. Deus deseja governar e Ele deseja manifestar o seu reino na sua casa, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, nos seus projetos. Quer saber de uma coisa? A maioria de nós temos o reino de Deus dentro de nós. Mas esse reino não está habilitado porque nós não estamos nos movendo por ele. Nós estamos nos movendo pela nossa própria vontade. Nós estamos planejando tudo do nosso jeito. E Deus está dizendo, eu quero governar tudo em sua vida. Eu quero conduzir você. Preste atenção, porque se a palavra diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, Ele deseja revelar o melhor que Ele tem para você. Então, quando Ele começa a revelar o melhor para você, e você se move naquilo, você tem sucesso. Você consegue alcançar novos níveis. Você consegue ser cada dia melhor e cada dia mais abençoado. Deus está querendo nos tirar da mediocridade e entender que nós somos uma igreja, ou a igreja de Cristo, mas essa igreja está submissa ao reino. E no reino, é o que muita gente não sabe, reino tem regras, sim. Reino tem limites, sim. O reino de Deus tem hierarquia, sim. O reino de Deus tem ordem, sim. O reino não é um lugar de desordem. Porque o que eu vejo, na maioria das vezes, é, quando se trata do reino, a gente fala, não, cara, peraí, o reino não tem estrutura. No reino a gente faz o que a gente quer fazer, não. O reino a gente se submete ao que Ele quer que a gente faça. É nos moldes dEle. No reino não tem democracia. O que você acha? Não sei o que Ele quer perguntar. Mas o reino de Deus é teocrático, isso é, o reino de Deus Ele tem o melhor para nós, por isso Ele coloca o que nós devemos fazer e como nós devemos viver. Mas Ele não faz isso pela imposição, Ele faz isso pela liberdade, Ele faz isso pelo amor. E Deus está nos convidando hoje a experimentar essa esfera do reino, desse reino que nos transporta para um lugar onde nós iremos viver, sim, dentro de parâmetros, mas nós vamos viver dentro dos parâmetros não porque nós somos forçados, porque nós entendemos que é muito melhor a vontade de Deus do que a minha própria vontade. É muito melhor o que Deus sonhou para mim do que o que eu mesmo quero gerar ou construir em mim. Você sabe por que a maioria dos cristãos continuam caindo e perecendo nas mesmas áreas de todos os dias? Porque nós queremos dar um jeitinho de mostrar para Deus que nós sabemos mais e que a nossa vontade talvez seja melhor do que a dele. Então, todas as vezes que você tentar a sua própria vontade, e essa vontade não estiver sendo abençoada por ele, você vai quebrar a cara. Porque o que não está debaixo da bênção de Deus, está fora da proteção, está fora do cuidado, está fora da vida. Deus está nos chamando hoje para vir para esse reino. Presta atenção, uma outra coisa que é importante a gente entender sobre o reino, é que quando se trata de reino, nós precisamos chegar e entender que Ele é o rei. E se Ele é o rei, Ele conduz o reino da maneira que Ele quer. Um dos questionamentos que a gente teve semana passada na ministração, e se eu orar e Deus não quiser curar? Ele tem que curar. E se Ele não curar, é a culpa da pessoa? A pessoa não tem fé ou eu não tenho fé? Você vai ver várias opções que o próprio Jesus fala nos evangelhos. Uma das opções que ele diz assim, essa pessoa está doente para que o nome de Deus seja glorificado. Ele não diz nem que é o pai, nem que é a mãe. Mas você vai ver outras ocasiões que ele vai apontar para essa pessoa e vai dizer assim, a sua fé te salvou ou te curou, então foi pela fé. Mas você vai ver uma outra opção, onde ele simplesmente vai dizer, levanta-te e anda. Ele não falou se foi pecado, não falou se foi fé, e a pessoa estava sem fé alguma.
Então o que eu quero dizer para você é que no reino é importante nós ouvirmos o rei e que nem sempre ele vai fazer como você está acostumado que ele faça. Nem sempre ele vai andar do jeito que a sua mente consegue conceber. Isso é, não, Deus já fez assim ontem. Não, mas ele sempre fez assim. Ele não é obrigado a fazer desse jeito. Ele é Deus e, portanto, ele é livre. Nós precisamos nos submeter ao governo e ao senhorio de Deus. Deixa eu trazer de uma maneira bem prática para nós hoje aqui. Quando nós falamos sobre profissão, quando nós falamos sobre ministério, todos nós temos uma promessa de Deus de que Deus vai fazer coisas grandes em nós. E o que é grande para Deus? E quando ele fala, irmão, vou fazer uma coisa grande, eu estou começando a entender que tem gente que está perdendo o grande, porque na cabeça dela, o grande é que ela vai fazer algo que ela vai brilhar, que vai subir, essas luzes vão descer assim, e ela vai começar a flutuar, e todos vão dizer, meu Deus, que coisa grande! E a gente fica esperando esse grande vai ficando velho, e não cumpre. Quando Deus fala sobre uma obra grande, Ele está falando que você que não era nada, você que era pecador e que deveria estar morto, qualquer coisa, por menor que seja que Ele libere, é uma obra muito grande. O que é que Ele está querendo nos ensinar nessa noite acerca do reino de maneira bem prática? É que no reino de Deus, Ele tem um sonho para cada um de nós. E Ele tem uma vontade absoluta para você, para a sua família. Ele tem um sonho escrito acerca do seu futuro. Mas você precisa buscar a vontade absoluta dEle. Quando você der um passo, dê um passo sabendo que Ele está conduzindo você, que Ele está abençoando você. Pessoas independentes, que não se submetem ao rei, que não se submetem ao reino de Deus, aos parâmetros do reino de Deus, são pessoas que nunca vão conseguir alcançar o que Ele de fato tem. Talvez o que é grande para você não seja grande para mim, mas a grande verdade é, e se todo mundo fosse pastor? E se todo mundo fosse presidente? E se todo mundo fosse muito rico? Quem iria lavar prato? Quem iria lavar banheiro? Pastor, mas aí o negócio já muda, porque eu sei, mas lavar banheiro... Não, se você for para os Estados Unidos, você lava banheiro e feliz da vida ainda, né? Não, mas lá eu recebo em dólar, enfim. A verdade é que todos nós queremos brilhar. Todos nós queremos aparecer, todos nós queremos estar em evidência, ou a maioria de nós. E quando se trata de reino, todos nós somos ofuscados, porque o único brilho absoluto é o do próprio Deus, o único brilho é o brilho de Jesus. É aí quando começa a morrer o nosso eu, e a gente olha para ele e fala, Deus, Tu és demais, Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és adorado, e aí você começa a diminuir e ele começa a crescer. Só que quando ele cresce, ele está nas alturas, e porque ele está nas alturas, você está com ele, porque se o reino dele está em você, você tem parte com ele, então você já está assentado com ele nas regiões celestiais. Preste atenção, porque tem a ver com uma mudança de mente. No reino nós não disputamos lugares. Você não precisa chegar aqui e dizer, pastor, hoje eu estou querendo cantar no louvor. Eu sempre falo isso, tá? Só que eu falo para um grupo mais fechado, mas eu já vou falar para um grupo mais aberto. Eu não tenho poder algum de deter você sobre o teu ministério, sobre o teu projeto, sobre a tua vida, quando Deus está querendo liberar você. Eu posso tentar fechar tudo que é porta, eu posso dizer, não está na hora, você vai ficar sentado, mas quando Deus quer, Deus não é submisso ao homem, Deus não está submisso a mim, sou eu que tenho que me submeter a Ele, então Ele faz como Ele quer. Ele abre a porta e Ele coloca você onde Ele quer, e eu vou ter que me ver com Ele, obviamente. Agora, quando Deus está querendo deter você e manter você parado, eu posso ser o cara mais apaixonado por você, pela sua vida, pelo seu ministério, eu vou te colocar em tal lugar, não porque eu sei que Deus tem algo grande, aí eu vou começando a trazer você para perto, e quero projetar você, eu posso fazer o que eu quiser. Deus, quando Ele quer barrar alguém ou algo, Ele barra. Então preste atenção, nós não estamos debaixo de um ambiente de libertinagem, e sim de liberdade. A liberdade pelo amor, onde nós compreendemos o princípio e nós nos movemos. O que é que Deus quer nos ensinar logo nessa noite acerca do reino? É que a nossa razão de existência em estar na terra não é ser governado por esse mundo, não é ser governado pela nossa própria vontade, é ser governado por Deus. Entendendo que se for para você ser um frentista, você tem que ser o melhor frentista de todos. Porque Ele diz, aquele que quer ser o maior no meu reino, seja aquele que serve, seja o menor.
Se você entender que muitas vezes o menor, aos olhos da sociedade, é aquele que lava prato, é aquele que lava banheiro, é aquele que fica limpando, mas se ele faz isso, entendendo essa é a vontade de Deus, e eu faço com toda alegria, eu entendo que Ele está me movendo nisso, não importa o que você ganhe de salário na terra, o que importa é que na eternidade você vai ter pedras e pedras preciosas em sua coroa, porque o nosso galardão, o nosso ganho não se limita a esse lugar. Nós estamos indo para uma pátria celeste, sim, e é ali onde nós queremos reinar. Eu não sei se você ouviu, eu ouvi um dia desse o Ed Renekiewicz lendo um relato testemunhal. Cara, mas eu achei interessante, porque primeiro quando eu passei no Face, eu vi aquilo lá, eu falei, tá, eu gostei das primeiras frases que ele falou, então eu parei para ouvir. E era assim, uma história de 2 missionários que tinham saído da sua terra e tinham ido, se eu não me engano, para a Ásia. E padeceram durante mais de 30 anos, sofrendo, pregando o Evangelho. E eles tinham saído dali com uma promessa. Qual era a promessa? Vocês serão honrados por Deus. E aí eles começaram a se encher e começaram a pensar nos últimos anos de ministério. Como será quando a gente voltar? Será que a gente vai se acostumar de novo? Será que a gente vai conseguir ter a mesma força? E o marido, conversando com a esposa, dizia, será que a gente vai ser recebido com honra? Será que vai ter uma banda, uma fanfarra, jogando confetes e todo mundo lá nos confraternizando? Porque afinal de contas, depois de quase 40 anos de ministério, num país onde você se abnegou completamente, abriu mão de tudo, a igreja deveria estar esperando, e se animaram. E eles estavam vindo num navio, e ainda numa classe baixa. E quando eles subiram, avistaram lá de cima, e viram no porto um monte de gente, mas era gente que não acabava mais, tocando a fanfarra, e já estava soltando os confetes. Ele falou para ela, meu Deus, está acontecendo, nós estamos chegando de volta. Tudo que Deus falou, Ele está cumprindo, está acontecendo. E aí ele chega, naquele momento, quando o navio atraca, ele pega as suas bagagens na terceira classe, eles sobem, e quando ele chega lá em cima, só tem a sujeira no chão. Não tem mais banda, não tem mais ninguém mais olhando. Mal tinha alguém esperando eles, onde eles pegam as malas e eles vão para casa. Aquela casa que estava ali durante muito tempo, eles entram na casa, tudo do mesmo jeito, e o silêncio toma conta da alma. Cadê a honra? Cadê a confraternização? Nada aconteceu, e eles entram em casa, e pelos próximos dias ou horas, aquele homem começa a murmurar. E ele começa a dizer, e aí? Teu Deus não falou que a gente ia ser abençoado? E a mulher estava calada, e ele continua, mas cadê a honra? Depois de tanto tempo de trabalho, valeu a pena? Será que isso vale a pena continuar gastando a nossa vida, entregando a nossa vida? Será que é isso que tem a ver o Evangelho? E um dia ele olha para ela e fala assim, pergunta do teu Deus. Que ele falou que quando a gente chegasse em casa, a gente ia ser recebido com honra. E a mulher não respondeu nada, mas ela foi para o quarto ou para a cozinha, eu não lembro. E naquele momento, ele ficou lá fora resmungando e ela volta. E quando ela volta, ele pergunta, e aí, perguntou do teu Deus? Se ele realmente vai fazer o que ele falou que ia fazer? E ela falou, perguntei. Eu acho que ele não esperava a resposta. E ele olha para ela e fala assim, e aí, o que é que ele disse? Ela disse, ele disse que nós ainda não chegamos em casa. A nossa pátria é nos céus. E o que a gente está esperando ganhar aqui não se compara à glória que nós vamos ter quando chegarmos na eternidade. É isso que tem a ver o reino de Deus. Então esse é o reino, e nós somos a igreja de Cristo. O reino tem um governo, o reino tem um rei, o reino tem sim um direcionamento, tem regras, tem princípios. Nós não podemos levar de qualquer jeito, precisamos nos submeter. Mas nós somos a igreja, e a igreja, ela é preenchida pelo reino, e ela está inserida no reino. Mas onde está a igreja? A igreja está na terra. A igreja está na terra. Então, por estar na terra, nós fazemos parte de uma nação, que queira ou não, é como um outro reino, que é dirigido por governos, que é dirigido por circunstâncias, por pessoas, por pensadores, por filosofias, por estratégias.
Então nós, como igreja, estamos submissos ao reino de Deus, mas nós estamos morando nessa terra. Se você puder abrir comigo em Efésios, senão você só vai acompanhar Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Sobre a igreja diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler mais uma vez. Para que agora, pela igreja, isso é, através de nós, fala assim, através de mim. Então, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, isso é, dos principados e potestades nos céus. Está falando sobre os poderes, sim, está falando sobre os demônios, sobre as autoridades celestiais. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está explicando aos Efésios acerca da igreja? Paulo está explicando que a igreja tem um lugar especial em Jesus. Que a igreja é a manifestação do coração de Deus nesse mundo, que a igreja é um instrumento de Deus para transformar uma realidade, que a igreja, quando ela resplandece, ela glorifica a Deus, inclusive no inferno, inclusive através dos demônios que estão ao derredor, tentando nos tragar todos os dias. A igreja é a noiva que resplandece a santidade. A igreja é a noiva que resplandece a alegria. A igreja é a noiva que resplandece a submissão, a honra, a ordem. A igreja é a noiva que resplandece a unção do Cordeiro. Então a igreja, ela é movida pelo próprio reino. E o que o reino faz? O reino, primeiro, ele é paz, alegria e justiça. O que é que a igreja deve promover? Paz, alegria e justiça. A igreja não está na terra para promover desordem, a igreja não está na terra para promover injustiça, a igreja não está na terra para promover tristeza, a igreja está na terra para trazer o que está nesse reino, nos céus, na esfera onde Deus está, e manifestar aqui onde nós estamos. Quem é a igreja? A igreja é a noiva, isso é, todos nós que nos chamamos pelo nome de Jesus, todos nós que recebemos o dom da salvação e que temos em nós graça sobre graça. A igreja tem a ver com membros, é o que Paulo fala. A igreja é um organismo, esse organismo tem a ver com pessoas. A igreja não é estrutura, a igreja não é parede, a igreja não é cadeira, a igreja não é equipamento de som, a igreja é pessoas. A gente poderia estar sentado no outro lado ali na UEL, na grama, e ainda ser igreja, porque a igreja é um organismo. Coisas não precisam de Deus, pessoas precisam da graça, da bênção, da justiça, da paz e da alegria. Então nós somos um organismo que somos movidos por Deus. Quando Jesus deseja curar alguém, Ele estende os braços dele, e os braços dele começam a ser os seus braços, porque os seus braços passam a ser a extensão dos braços de Deus. Então Ele toca em pessoas, e pessoas são curadas através de você. Quando Ele precisa alimentar alguém, Ele usa as suas mãos e os seus recursos. Você alimenta pessoas e pessoas vão sendo abençoadas. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Porque a igreja, ainda que ela seja o corpo de Cristo, ela é formada por pessoas imperfeitas, por pessoas que têm problemas, por pessoas que têm conflitos, por pessoas que muitas vezes têm confusão na sua mente, por pessoas que não querem mudar e não querem evoluir. Enfim, eu não posso rejeitar ninguém, porque é Deus quem conduz a sua igreja. Pastor não é sinônimo de controle, pastor não é sinônimo de domínio, pastor é sinônimo de cuidado, de pastoreio, isso é, de instrução e de amor. O meu papel é pregar a palavra, mas é o Espírito Santo quem opera em você, a obra da igreja, é Ele que vai gerando em você. Mas eu posso aos poucos ir trazendo para você, dentro do ensinamento da palavra, algumas posturas que nós precisamos aprender e entender como igreja. E provavelmente é nesse momento que você possa se sentir um pouco confrontado, mas eu quero que você observe, porque a base da igreja e do reino é o amor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13,
Você pode falar a língua dos anjos, você pode flutuar, você pode dançar no Espírito, você pode falar 20 tipos de língua dos anjos e mais 70 da terra, mas você pode ter muito dinheiro no bolso, se você não tiver amor, de nada serve tudo isso que você carrega com você. E o que é o amor, pastor, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é a perfeição do amor. Mas Paulo começa a destrinchar dizendo que o amor não se soberbece, o amor não se enciuma, o amor não é interesseiro, o amor não tenta, isso é, ser egoísta, tirar proveito só para si. O amor se doa, o amor perdoa, o amor serve e o amor investe. E a gente faz isso muitas vezes quando a gente não recebe em troca. Porque não importa o que o outro faz, o que importa é o que eu faço. Não importa o quanto o outro me estimule ao erro, o que importa é o que eu faço. Então, se eu quero me mover em amor, se o amor está em mim, se eu sou a igreja, eu estou consumido pelo reino, e a base do reino é o amor, eu preciso me mover em amor. E agora eu quero trazer nos próximos minutos que eu tenho, alguns pontos básicos, porque a Bíblia diz que o mundo conhecerá quem é Deus e que Deus é Deus, quando nós nos amarmos uns aos outros. Quando nós falamos de amor, nós instantaneamente podemos trazer a definição. O amor, ele não rejeita. O amor não rejeita. E o amor não é indiferente. Se nós queremos ser uma igreja que manifesta o reino aí fora, nós precisamos começar a levantar o entendimento acerca de igreja aqui dentro. Porque lá fora, de repente, é onde estão os holofotes que vão nos ver. Eu estou fazendo um grande ministério. Mas não adianta nada eu fazer um grande ministério, eu ter um grande nome, se a minha casa está caindo. A minha casa pode ser a minha família, a minha casa pode ser o meu ministério, sim, a minha casa pode ser a minha própria vida. Não adianta de nada ministrar em nome de Deus se a gente está se acabando aqui. Principalmente dentro da igreja, isso é, dentro desse contexto. Queridos, nem todos vocês vão amar a todos da mesma maneira. Mas todos nós devemos nos entregar em amor e buscar amar profundamente a cada pessoa que Deus permitiu estar em aliança conosco. Nós não somos o tipo de corpo ou de igreja que ficamos falando mal das outras pessoas, das outras organizações ou das outras denominações. O nosso papel como igreja é abençoar. Deus não nos chamou para amaldiçoar. Deus não nos chamou para sermos murmuradores. Deus não nos chamou para sermos julgadores. Deus nos chamou para abençoar e para amar. Aquele que não ama não conhece a Deus. E como que eu posso amar? Uma das maneiras mais básicas de amar é servir. Uma das maneiras mais básicas de amar é dar uma nova oportunidade para aquele que te traiu. Os problemas que nós mais temos dentro da igreja, de pessoas que não rompem e que vivem presos e atrelados a problemas, pesados e não conseguem fluir, são pessoas que caminham com ódio no coração, com ressentimento, com angústias, e você não consegue perdoar, você não consegue liberar. Querido, o reino de Deus não tem a ver com ódio, o reino de Deus tem a ver com amor, tem a ver com entrega total. E quando nós falamos sobre entrega total, eu preciso pontuar algo. O Senhor está nos chamando, como igreja, a entender o privilégio que nós temos de viver para Ele, de respirar para Ele, de se mover para Ele, dos nossos recursos, e não apenas os recursos, mas as nossas células, a nossa força, a nossa energia, toda a nossa vida servir para Ele. Eu creio que Deus está querendo gerar em nós um dinamismo espiritual, onde nós entendemos o sentido da vida, onde nós começamos a entender a razão pela qual nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para viver uma vida confortável, nós estamos aqui para promover o ambiente do reino de Deus, e se Ele quer trazer o conforto, Ele vai trazer o conforto. Mas nós precisamos nos levantar mais. É mais ou menos assim. No campo de futebol, preste atenção que falei que ia trazer uma pastoral, tá? Então, é o dia que eu tenho vocês todos juntos. No campo de futebol, nós gritamos.
E nós pulamos, e nós vibramos. Pastor, tem algum problema nisso? Não, eu não fui ainda porque eu não sou muito chegado a futebol. Mas se você me levar e pagar a minha entrada, até eu vou com você. Só não me leva para ver o Flamengo, tá, Tiago? Por favor, que eu não sou chegado a esse time. Enfim, no campo de futebol a gente vibra. Ou no basquete, ou no jiu-jitsu, ou na academia, ou sei lá onde você quer ir, onde você vai. Você tem energia, você tem força. O que eu não entendo é que quando a gente está adorando a Deus, no momento onde a gente mais precisa, preste atenção, onde você mais doa, onde você mais dá, é onde você mais recebe. Onde você mais doa e onde você mais dá, é onde você mais recebe. Então eu gasto a minha energia em todo lugar, mas quando chega na casa de Deus, no momento que eu devo vibrar e crescer e mergulhar, é o momento que eu mais estou ou cansado. Parece que eu deixo todas as minhas tristezas, opressões e angústias. Pastor, mas eu não posso ficar oprimido? Às vezes, se tu quiser, tu pode. Mas eu quero te ajudar a sair dessa opressão. E uma das maneiras de você sair dessa opressão, desse marasmo da vida, é você mergulhando em Deus. Se essas cadeiras forem os problemas, a gente manda tirar as cadeiras, a gente senta no chão, fica em pé. Eu não sei, mas eu quero que todos nós sejamos livres. O que é que nos prende? É o orgulho? É a vergonha? É o cansaço? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus merece todo o nosso empenho, todo o nosso melhor. Está na hora de chegarmos na casa de Deus e gerarmos esse reino, esse ambiente de reino. Às vezes você vai ficar contemplativo, mas a tua expressão contemplativa deve ser uma expressão de fato de adoração que você está atraindo. Mas todos nós somos ministros, aqui na frente ou sentados aí, todos nós estamos debaixo de um mesmo propósito: ministrar o nome de Deus e atrair o reino de Deus. Porque tem pessoas que entram aqui sedentas, pessoas que entram aqui atormentadas por demônios, pessoas que entram aqui precisando de uma resposta. Não é a resposta que vem do pastor, é a resposta que vem da igreja, que está consumida pelo reino e que é movida em amor. Então, se eu não me movo em amor, ou melhor, só me movo em amor com alguns, eu não vou gerar essa atmosfera de amor quando eu encontrar alguém que precise. Mas preste atenção, a igreja não está para receber, ela já recebeu. Ela é noiva, existe uma garantia de que ela vai herdar a eternidade com Deus. Então o que é a igreja? A igreja é uma doadora de vida, a igreja é um centro terapêutico, onde as pessoas entram doentes e elas precisam sair daqui regozijantes, porque elas encontraram a realidade de Deus que transforma a vida delas e que enche de alegria aqui dentro. O meu problema é, que tipo de igreja nós somos? Uma igreja que é regida pelo governo de uma nação, ou uma igreja que é regida pelo governo do reino de Deus? Porque o governo que rege a nação hoje está nos trazendo angústia. A economia está uma desgraça. A baleia azul, misericórdia, está levando um monte de adolescentes embora. O nível de roubo está um absurdo. Enfim, o que nós temos de bom nessa terra? Nada. Mas o que nós temos de bom do reino de Deus em nós? Tudo. Então está na hora da gente se levantar e despertar e dizer: eu quero gerar o reino que está dentro de mim, porque se o Senhor falou, o reino está dentro de vós, eu quero ter uma experiência com esse reino. Eu lembro de um homem chamado Estevão, e Estevão não era qualquer cara não, ele era um cara que amava a Deus profundamente, ele era apaixonado pelo reino de Deus. Chamaram aquele jovem e disseram assim: cara, você tem que parar de servir esse Jesus. Você precisa abandonar. Ele: não vou abandonar, cara, não vou abandonar, mudou a minha vida. A minha pergunta é: o que Jesus fez por você? Você sabe por que a maioria dos cristãos não vibram com Jesus? Porque eles vieram por causa de uma bênção material. Eles vieram por causa de um namoradinho ou uma namoradinha que estava ali esperando. Mas quando nós nos encontramos com Jesus verdadeiramente, nada mais importa nessa vida, nada mais me satisfaz. Eu estou acostumado a comer comida na mesa do rei, eu vou comer comida de porco, você está louco? Que tipo de encontro você teve com Jesus? Aleluia! Que tipo de encontro tivemos com Jesus?
Porque o verdadeiro encontro nos faz sentir eternos devedores. E ele fala assim: você não me deve nada, filho, porque pela graça eu sei, Jesus, mas eu não consigo fazer outra coisa, eu só te louvo. Filho, mas eu já te perdoei, eu sei, mas eu estou sendo grato por causa do perdão, porque eu estava indo para o inferno. Quem esteve à beira do inferno, quem esteve à beira da morte e recebeu a vida, sabe o valor que você tem hoje, que você carrega hoje. É Jesus em você, a esperança da glória. Que igreja nós estamos sendo? Uma igreja cabisbaixa, uma igreja oprimida. Preste atenção, porque o mundo não pode gerar opressão em nós. A recessão financeira não pode gerar desespero em você. Nós somos regidos pelo governo do reino de Deus e não pelo governo hoje da nossa nação. Já não é mais o Lula nem a Dilma. Então, se eles eram problema, já não são mais. Agora já é o Temer. E vai ser qualquer um outro que vier. Porque a solução da igreja não está na política, a solução da igreja está em se submeter ao governo do Espírito Santo. E aquele jovem, mesmo tendo o risco de perder a sua vida, ele entrega a sua vida ao Senhor. Sendo apedrejado, Deus deu a ele o privilégio de abrir os olhos enquanto era apedrejado. Alguém aqui já foi apedrejado? Eu já fui quase. Eu digo quase porque ainda deu tempo de me livrar de umas coisas lá no Amazonas. Enfim, alguém aqui já foi apedrejado? Quem foi apedrejado falou? Muita pedra ou uma pedra só? Uma só, tá. Já é alguma coisa, hein? Mas Estevão, cara, era uma história de pedra. E o pessoal estava atirando pedra nele para matar. Não era para fazer cócega, era para matar. E as pedras que estavam vindo começou a fazer com que o corpo dele ficasse dormente, porque ele tirou os olhos da nação e ele começou a colocar os olhos em Cristo. E ele estava dizendo: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Peraí, que tipo de espírito esse homem era consumido, para que no momento que ele está sendo acusado e morto, ele ainda consegue amar? Não sei se você está conseguindo entender, mas o amor, ele não tem a ver com o que o outro faz. O amor tem a ver com o que está dentro de mim. E o reino de Deus está dentro de vocês. Comunidade Bíblica Logos, o Senhor está nos chamando a nos alinhar com a sua identidade. Você pode estar triste como for, lance a sua tristeza no Senhor. Você pode estar angustiado, lance a sua angústia no Senhor. Você pode estar cansado, lance o seu cansaço no Senhor. Vibre no Espírito. Mova-se no Espírito. Creia pelo Espírito. Profetize pelo Espírito. Porque o reino de Deus que governa a sua vida vai manifestar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele está nos chamando a nos encher de júbilo. Júbilo pelo quê? Júbilo pelo que Ele tem feito e júbilo pelo que Ele vai fazer. Uma vez eu fui expulsar um demônio que estava numa igreja. Não, o demônio não estava na igreja. Sei lá, a mulher estava endemoniada na igreja. E eu cheguei lá em São Paulo. A mulher começa a se bater assim num banco, a igreja lotada. E eu chego no banco olhando, o pessoal expulsando. Eu falei: não vou meter a mão se já estão expulsando, para dizer, parece que a gente está competindo para ver quem expulsa mais rápido. E a mulher não estava conseguindo expulsar. Ela falou: não sei o que estou fazendo, pastor, me ajuda aqui. E eu falei: vem cá, ouve o que eu vou falar. Eu só botei a mão na cabeça da mulher e falei assim: demônio, fazer escândalo, você pode fazer o que você quiser, quebrar a igreja toda, mas uma coisa você precisa ser relembrado: você não tem chance. A sua derrota foi assinada na cruz do Calvário. Não importa o que você faça aqui, você já perdeu. Cara, ela deu um grito e saiu. Sabe o que é isso? A igreja convicta de quem é, que anda pelo Espírito e não pela carne. Porque quando nós andamos pelo Espírito, o demônio se manifesta, tenta prender tudo, tenta oprimir, mas nós estamos numa outra escala, na escala espiritual. Nós nos movemos pelo Senhor, nós andamos pelo Senhor, são as promessas dele que contam, é a proteção dele, é a bênção dele. Preste atenção, somos uma igreja que temos em nós o reino de Deus e vivemos numa nação. Portanto, nós precisamos mover o que está dentro de nós para abençoar uma nação, mas nunca nos apropriar dos malefícios dessa nação, para virem destruir o nosso corpo ou a nossa vida, porque nós somos a noiva do Cordeiro.
o que nós devemos fazer hoje, como nós devemos nos portar e como nós devemos compreender essa ministração dessa noite. Que tudo o que você precisa já está em você. Tudo o que você precisa já está em você. O apóstolo Paulo fala que, em Efésios capítulo 1, que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais com todas as bênçãos espirituais. A gente ora, a gente busca. Uma coisa não acontece, Deus deixou de ser bom de maneira alguma, mas Deus não tem que fazer na nossa hora. Ele vai dar tudo o que você necessita, na hora em que você necessita. Então você já tem todas as bênçãos, você já tem tudo que Ele liberou nas regiões celestiais para você. Mas você precisa ser mais grato. Você precisa se levantar mais nele e agradecer mais. Nós pedimos tanto, coisas que Ele já providenciou. Mas quando nós começamos simplesmente a adorar e a louvá-lo pelo que Ele já fez, Ele começa a manifestar e liberar. Quer saber aquele cheque que você está esperando, aquele cheque em branco com a assinatura de Jesus? Esse cheque é a sua gratidão. Porque um coração grato atrai mais favor. Um coração grato, generoso, atrai favor. Igreja, comunidade bíblica, logo está na hora da gente se levantar. E está na hora da gente começar a expressar o verdadeiro Cristo que as Escrituras pregam. Não importa se um dia você foi ferido por um pastor, não importa se um dia uma estrutura denominacional passou por cima de você, não importa se você foi oprimido por um determinado líder, não importa se Deus um dia não ouviu a tua oração, não importa. O que importa é você ainda não chegou em casa, e o que você vai receber de honra, o que você vai receber de condecorações não tem a ver com essa terra, está lá na eternidade, e Ele certamente é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre, e quando Ele diz que vai fazer, Ele de fato faz. Não importa o que não esteja acontecendo aqui, ainda temos que nos levantar e ser gratos, porque coisas maiores Deus está para fazer na eternidade para a sua igreja. Aleluia! Vamos ficar de pé, e eu quero orar com você. Eliane, me ajuda no teclado. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero dizer a você que nos visita, de chegar num dia, o pastor está dando uma palavra pastoral de púlpito. Cara, é muito legal essa oportunidade de poder ser doutrinados, mesmo no domingo, quando Deus nos permite, porque o alvo do evangelho é que a gente desenvolva, a gente evolua. Mas eu quero fazer uma aplicação prática na sua vida hoje. Preste atenção. A quem você tem dado o melhor da sua vida? E quando eu digo melhor, eu digo o seu tempo, a sua energia, a sua alegria e os seus recursos. O seu tempo, a sua energia, a sua alegria e os seus recursos. A quem tem ido o melhor da sua vida? Quando a gente se reúne aqui como igreja, esse ambiente é um ambiente onde nós nos tornamos a noiva de Cristo. É nesse ambiente que nós precisamos expressar o coração de Deus. É nesse ambiente que nós temos que ser instrumentos. E quanto mais você serve, mais você é servido. Eu gostaria de dar uma orientação para os próximos cultos. Durma em casa. Celebre aqui. Se você chegou triste, a primeira coisa que eu quero que você faça, chega ali na porta e fale: meu irmão, não estou muito bem, ora por mim. Deixa a tristeza de lado, glorifica a Deus, porque quem sabe quando você estiver voltando por ali, ela já foi embora a tristeza, você nem vai encontrar mais, vai chegar em casa, já vai ver as coisas resolvidas. Preste atenção, a nossa primeira oferta é para Deus. Outra coisa, não cobre do outro mais do que você cobra de você mesmo. Então às vezes você está esperando ser abraçado, mas você nunca abraça, você nunca chega para a pessoa e abraça, você nem gosta muito, mas quando mas ninguém me abraça, começa a doar abraço, porque é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Começa a semear amor. E outra coisa, nós não somos um reino dividido, nós somos um reino interligados por juntas e medulas, nós somos ligados pelo Espírito Santo em Cristo, nós temos um só coração e uma só mente. Nós não estamos aqui para promover a desgraça de um em detrimento do outro. Nós estamos promover a promoção de um em detrimento do outro. Nós estamos aqui para promover a todos, para que todos cresçam, para que todos alcancem o lugar que Deus tem.
Então eu quero incentivar a você, de fato, quando entrar na casa do Senhor, manifestar o reino que está aí dentro. Manifestar o reino que está aí dentro. Se é uma palavra de alinhamento, então cabe a você fazer a tua oração com Deus e pedir para Ele: Senhor, me alinha então nessa noite com o teu reino. Me alinha com o teu reino. E quer saber de uma coisa? A tua semana vai ser diferente quando você começar a mudar a tua entrega para Ele. Porque Deus requer o melhor. Não vem trazer um animal sujo, não vem trazer uma oferta pela metade. Entrega o melhor. E Ele está dizendo: eu quero o seu melhor. Eu quero o seu melhor. Aquele jovem rico que Jesus olhou, ele disse: mas eu já faço tudo isso. Jesus falou: ainda te falta algo. Vende tudo e doa aos pobres, depois você me segue. Ah, Jesus, mas aí eu tenho muita coisa. Jesus está dizendo para você: ainda te falta algo. De repente tem uma coisa que você precisa dizer: Senhor, eu estou entregando a Ti. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero orar por Ti. Baixe sua cabeça, não olhe para mim. Fale com Jesus nesse momento. Oh, aleluia, aleluia. Fala com Jesus. Consagra de novo toda a tua vida. Fala com Jesus. Teu lugar é em mim, vem me consumir. Entrega todos os seus membros a Ele. De dentro pra fora, vem me consumir. Fala para Ele que você quer fazer a vontade dEle e não a sua. O teu lugar é em mim, vem me consumir. De dentro pra fora, entrega a Ele a tua vem família. me consumir. Entrega a Ele o teu trabalho. Teu lugar é em mim, vem me consumir. Entrega teu coração, De tua ansiedade. dentro pra fora, vem me consumir. O que Ele está te pedindo hoje? Teu lugar é em mim, O que é que Ele está te pedindo vem me hoje? consumir. De dentro pra fora, Eu só sei que Ele diz: eu não quero metade, eu quero tudo. teu lugar é em mim, vem me consumir. O que Ele está pedindo a você hoje? De dentro pra fora, vem me consumir. Coloca no altar. Teu lugar é em mim, E ainda que seja o seu Isaac, vem me consumir. diga: Senhor, por Ti qualquer De coisa. dentro, A Ti os melhores dias da minha vida. A Ti os meus melhores anos. A Ti toda a força da minha juventude. Toda a sabedoria que o Senhor me deu durante todos esses anos. A Ti que és digno de toda honra e de toda glória. Tudo é Teu e tudo te pertence. Vamos ficar mais um minuto. Entrega ao Senhor. vem me consumir. O teu lugar é em mim, vem me consumir. De dentro pra fora, vem me consumir. O teu lugar é em mim, vem me consumir. De dentro pra Pai, eu oro em fora. nome de Jesus nessa noite, que o Senhor faça essa obra profunda no coração da tua igreja. Pai, eu oro por uma revolução dentro de nós. Eu oro, Senhor, por uma unção de alinhamento do nosso desejo com o teu desejo, da nossa vontade com a tua vontade, dos nossos anseios com os teus anseios. Oh Deus, nós não te seguimos por coisas materiais, nós não te seguimos por homens, nós te seguimos porque nós sabemos para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ninguém pode me dar o que eu preciso, só o Senhor. O Senhor estará aqui em mim, o Senhor estará ao redor de mim, nada poderá tomar o teu lugar. O Senhor
estar aqui em mim, o Senhor estar ao redor de mim, nada poderá tomar o teu lugar. Senhor, nós te seguimos porque o Senhor nos perdoou os pecados. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E quando estávamos largados no lamaçal de pecado, o Senhor nos procurou. Não foi nós que fomos até o Senhor, foi o Senhor que veio até nós. O Senhor nos encontrou, trocou as nossas vestes, olhou nos nossos olhos, nos deu novas sandálias, colocou em nossas mãos um anel. E o Senhor, olhando nos nossos olhos, disse: a partir de hoje eu estou tomando o teu escrito de dívida, e você não deve mais nada. Hoje você é meu, eu te amo. Nós te servimos e te seguimos porque nós entendemos que não existe outro caminho que possa nos realizar mais, que possa nos satisfazer mais, senão em Ti. E eu quero orar no final dessa série. Senhor, nós queremos uma igreja convertida, uma igreja, Senhor, que quando caminha na nação, quando caminha na cidade, as pessoas olham e dizem: verdadeiramente Deus está aqui. Verdadeiramente Deus é amor, verdadeiramente Deus serve, verdadeiramente Deus é abençoador, verdadeiramente Deus faz milagres. Gera em nós um coração de uma igreja sedenta por Ti. Gera em nós o coração de uma igreja faminta pela Tua presença, faminta pela Tua glória. Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite, ao final dessa série, cele as ministrações, cele as mensagens que foram liberadas, que foram armazenadas em nosso espírito. E eu oro em nome de Jesus: agita as águas dentro de nós e nos dá uma experiência profunda com Teu amor. Nos dá uma experiência profunda com o Teu amor. Eu oro agora, Senhor, que onde essa palavra veio, onde ela foi semeada, enxertada, que ela comece a mover, que ela comece a se comover, que ela comece, Senhor, a revolucionar. Agita as águas no coração dessas pessoas, agita as águas nesse ambiente, trazendo à mente aquilo que pode dar esperança, avivando os dons, avivando a alegria, avivando a esperança. Abençoe o Teu povo com a bênção do Pai. Abençoe o Teu povo com a bênção do Pai. Abençoe o Teu povo com amor. Envolva-nos nessa noite com o Teu amor e nos faça compreender, Jesus, a Tua vontade para nós.